Muito bem. Queridos, nós estamos trabalhando neste mês, pensando juntos como igreja, a temática relacionamentos que transformam. E eu quero dar continuidade a este tema nesta noite, na verdade fazendo uma ligação bastante direta com a mensagem da semana passada, onde nós trabalhamos o sacerdócio universal de todos os crentes. Eu vou fazer um rápido resumo daqui a pouquinho, mas se você não esteve aqui na semana passada, quiser acompanhar e compreender bem, incentivo você a assistir, está lá no nosso canal do YouTube, é bem importante para que você compreenda a nossa linha de raciocínio. Hoje nós vamos falar sobre relacionamentos que transformam. A morte do eu é o tema da nossa mensagem, e eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo de número 9, Evangelho de Lucas 9, versos 23 e 24. Palavras de Jesus, diz o texto bíblico: Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Vamos orar mais uma vez. Deus, estamos diante da Tua Palavra e pedimos ao Senhor, no nome de Jesus, que fale conosco nesta noite, que nos mostre, Deus, a Tua vontade expressa na Tua Palavra, para que possamos, Deus, viver vida que agrada ao Senhor, viver uma vida direcionada e orientada pelo Senhor, no nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus queridos, nós tivemos ontem aqui na igreja, com boa parte da liderança da igreja, líderes de ministérios, conselho administrativo da igreja, um dia muito bom, muito abençoado, junto com um missionário do Envisionar, uma instituição que nós estamos caminhando junto com eles. Já falei para os irmãos sobre isso na semana passada. Esteve conosco ontem o Juan, que é um missionário do Envisionar, passou o dia conosco aqui, das 9 da manhã até as 5 da tarde, ministrando um estudo sobre formação de discípulos, e nós olhamos essa temática ontem, vimos a respeito deste tema, e na verdade esse é um tema que é trabalhado nesse pequeno livrinho, que chama A Formação de um Discípulo, de Kate Phillips, um livrinho muito bom, vale muito a leitura, é um livro fácil e rápido de ler, mas bastante profundo no embasamento bíblico, que eu desafio você a ler. Na verdade nós vamos até adquirir alguns e deixar na nossa biblioteca, e você vai poder até pegar aí na biblioteca se você quiser ler, obviamente depois devolver para que outros irmãos possam pegar. Nós estaremos juntos com a liderança da igreja neste primeiro momento, trabalhando este livro, lendo esse livro juntos, estudando os capítulos desse livro, pensando a respeito do que diz esse livro. É um livro bastante prático e muito importante. E ele fala no seu segundo capítulo sobre a morte do eu. E o que é que isso tem a ver com relacionamentos que transformam? Espero que você entenda essa linha de raciocínio, e nós estamos trabalhando fundamentos dos relacionamentos e por que relacionamentos. Essa série de mensagens, eu disse aos irmãos já na semana passada, e tenho repetido isso na verdade, que tem o objetivo de ir muito além das questões relacionais para um bom convívio social, desfrutar da comunhão abençoadora, do calor humano no corpo de Cristo. Relacionamentos que transformam. Nós estamos entendendo, e principalmente nos cultos da noite, nós vimos que nós temos esse DNA relacional. Deus nos criou para nos relacionarmos com as pessoas. Fomos criados por isso. Pastor Jota nos trouxe uma excelente mensagem sobre isso. Nós vimos na semana passada que nós somos sacerdotes de Cristo Jesus. Esse tema, isso que é mais do que uma doutrina da igreja, é um princípio de fé. O sacerdócio universal do crente precisa ser bem compreendido à luz do que era o sacerdócio no Antigo Testamento.
e o que aconteceu de mudança para o Novo Testamento, e nós vamos perceber, e falamos sobre isso na semana passada, que os princípios não mudaram. O objetivo de se ter um sacerdote, no plano e no projeto de Deus para restaurar o relacionamento do homem com Deus, para salvar o homem, o sacerdócio faz parte desse projeto. Esse projeto é de Deus. Ele idealizou para nós, e todos somos sacerdotes, e esse sacerdócio tem a ver com religar o homem a Deus. O sacerdote sempre foi no Antigo Testamento um intermediário no relacionamento de Deus e do povo, e nós aprendemos na semana passada que Jesus foi o nosso sumo sacerdote. O livro de Hebreus nos ensina muito isso. O livro de Hebreus é um paralelo do livro de Levítico, porque o livro de Levítico fala da prática sacerdotal. E quando nós olhamos o livro de Levítico e nós lemos o livro de Levítico conhecendo o livro de Hebreus, fica até mais fácil entender o livro de Levítico, porque Cristo é o nosso sumo sacerdote, esse intermediador entre Deus e o homem, definitivo, perfeito, puro, diferente dos sumos sacerdotes do Antigo Testamento, que precisavam ser substituídos porque morriam, que precisavam pedir purificação pelos seus pecados, porque também eram imperfeitos e pecadores. Mas Cristo, perfeito para sempre, veio e com o seu sangue derramado, se tornou esta comunicação com Deus direta, e através do sangue de Jesus, eu, você, nós que somos crentes em Cristo Jesus, nos tornamos sacerdotes. Ele é o sumo sacerdote, mas nesse processo de relacionamento com Deus, nós continuamos tendo um papel sim de intermediação. O mérito não é nosso. A graça redentora de Cristo é suficiente para restaurar o relacionamento com Deus. Mas através de quem as pessoas conhecem o Evangelho de Jesus? Através de mim e de você. Nós vimos que 1 de Pedro, capítulo 2, verso 4 e 5, diz que à medida que se aproxima dele, Jesus Cristo, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também, ou seja, nós, estamos sendo utilizados como essas pedras vivas, na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. E no versículo 9, Pedro diz: vocês, porém, nós, somos a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo exclusivo de Deus. Para quê? Para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A conclusão da mensagem na semana passada foi que entender os princípios do sacerdócio, e eu não vou repetir isso nesta noite no Antigo Testamento, é muito importante para entender o que nós precisamos ser diante do Senhor hoje como sacerdócio real. A importância dos detalhes no sacerdócio do Antigo Testamento mostra a importância dos detalhes que Deus dá para a nossa vida, para o que fazemos, como nós agimos, o que pensamos. E o nosso sumo sacerdote perfeito, Jesus Cristo, ele morreu, ressuscitou, está à direita do Pai. E no tempo que esteve aqui, nos ensinou, mostrou o que tínhamos que fazer e voltou para o Pai. Quem ficou? Ficamos nós. Através de quem as pessoas conhecem a Jesus? Quem ensina a cumprir o que Jesus ordenou? Quem exorta e corrige para o aperfeiçoamento dos santos? A palavra de Deus, sim. Através de quem? De nós. Nós ensinamos, nós apresentamos, nós mostramos a palavra de Deus. Nós temos papel. Esse intermédio ainda é feito através de nós. E isso não tem a ver com a suficiência de Cristo. Sim, Ele é suficiente. Tem a ver com o projeto de Deus. No projeto de Deus, Ele usa as nossas vidas, e isso deve ser entendido como um privilégio. Através de mim e de você,
Jesus se torna conhecido, o Evangelho de Jesus se torna conhecido, os princípios do Evangelho se tornam conhecidos. Por isso, o sacerdócio universal de todos os crentes é um princípio de fé cristão fundamental que nós precisamos conhecer e entender. Irmãos, por isso a temática vai para muito além de comunhão, desse convívio social. Por isso a proposta é relacionamentos que transformam, porque através dessa aproximação nossa das pessoas, nós vamos transformar a vida das pessoas. Ah, pastor, mas só quem transforma é Jesus? Sim, mas é através de mim e de você, porque eu sou escolhido por Deus, no projeto de Deus, o sacerdócio real. Nós somos as pessoas responsáveis por fazer isso neste momento. E o que eu queria falar para você nesta noite, e isso é muito importante e interessante até, que existe sim uma diferença fundamental no sacerdócio do Antigo Testamento para o sacerdócio do Novo Testamento. Uma diferença fundamental que não está relacionada a princípios. Os princípios são os mesmos, o objetivo é o mesmo, o intermédio. E nós continuamos este projeto de Deus que é o mesmo e que continua sendo o mesmo. Mas a prática disso mudou. E as coisas que saltam aos nossos olhos, às vezes, é assim: o que mudou, pastor? Mudou, porque agora não tem mais aquele negócio de sacrificar ovelha, né? Não tem mais aquele negócio, aquele ritual todo. Então o sacerdote hoje não precisa cuidar de todo aquele ritual que era exigido dele no Antigo Testamento. Mas essa diferença, ela é muito fácil de ser vista, lógico, e é real, é verdade, essa é uma grande diferença. Mas eu quero falar para você de uma outra diferença, que é fundamental para entender o meu papel hoje. Como que a coisa funcionava no Antigo Testamento? Se o sacerdote era a pessoa responsável para ajudar no intermédio do relacionamento das pessoas com Deus, era através do sacerdote que as pessoas buscavam a Deus. Isso acontecia de que forma? As pessoas iam ao sacerdote. As pessoas buscavam o sacerdote. O sacerdote estava estático e parado. Ele estava no templo. Ele estava aguardando as pessoas buscarem. As demandas do seu trabalho como sacerdote, das suas funções sacerdotais, eram trazidas a ele. E ele então cumpria o papel designado por Deus. Isso mudou completamente. E mudou através de Cristo e por causa de Cristo e no exemplo de Cristo. Porque Deus inverteu a forma como isso acontece. A iniciativa agora é minha. O sacerdócio universal de todos os crentes não é formado por pessoas estáticas, que estão paradas esperando alguém chegar. Isso é importante. E Jesus, no texto que nós lemos, ele diz isso. Jesus disse a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Venha comigo. O sumo sacerdote perfeito, Cristo Jesus, o nosso Senhor, ele desceu do céu, ele se esvaziou, ele tomou forma humana, ele veio ao encontro daqueles que precisavam restaurar o seu relacionamento com Deus. Ele foi o exemplo, ele foi na direção das pessoas, ele veio em nossa direção. E quando ele volta aos céus e nos deixa a incumbência de continuarmos este projeto de Deus, através de nós apresentarmos Jesus, nós continuamos assim também. Por isso a grande comissão em Mateus capítulo 28, ide por todo o mundo, fazei discípulos em todas as nações, ensinando-os, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu tenho ensinado. Jesus dá essa ordem: agora é com vocês, vocês vão. Há uma diferença completa na dinâmica do sacerdócio do crente para o sacerdócio do Antigo Testamento. No Antigo Testamento, as pessoas iam ao sacerdote.
No Novo Testamento, o sacerdote vai até as pessoas. A pergunta que eu me faço é: eu estou indo até as pessoas? Porque para exercer o meu sacerdócio, eu preciso ir até as pessoas. E às vezes nós temos uma consciência muito passiva dentro do evangelho cristão atual, onde eu desfruto das bênçãos, das regalias que tenho em ser um servo de Cristo Jesus, e eu estou quieto no meu canto, desfrutando disso, sem entender que eu fui chamado por Deus para exercer o sacerdócio de forma ativa, não é passiva, é ativa. Eu preciso ir ao encontro. É exatamente o que Jesus está dizendo aqui. Para seguir a Jesus, você nega a si mesmo, toma diariamente a sua cruz e segue a Cristo. E vai atrás de Cristo, e caminha com Cristo e entende quem é Cristo, para que você esteja apto a se tornar um sacerdote real. E aqui vem a morte do eu, porque o que nos impede, queridos, na maioria das vezes, e este é um pensamento que precisa ser entendido e é fundamental, nós não queremos deixar Jesus tomar a frente, nós não queremos de fato nos submeter completamente, inteiramente à direção de Jesus. Nós gostamos de estar no controle, e é talvez muito mais do que estar no controle, é negar a si mesmo, é morrer o meu eu, é deixar o meu eu para que Cristo tome conta de tudo, para que Cristo vá à frente, para que Ele seja a direção. Através dEle, por Ele, nós podemos exercer o nosso sacerdócio. E aí, meus irmãos, existem aqui algumas dificuldades e algumas coisas que eu quero que você entenda, e eu quero ajudar você a entender isso. Ontem, quando nós estávamos com a liderança, eu ouvi isso de muitas pessoas, de muitos líderes, que nós conversamos sobre esse tema, né? O missionário Juan falou sobre isso, numa perspectiva talvez um pouco diferente do que eu vou apresentar hoje, mas falou muito sobre isso. E muitas pessoas me procuraram e dando aquele feedback, disseram assim: pastor, eu tenho muita dificuldade, eu sou tímido, eu tenho vergonha. E eu preguei na semana passada e falei que o sacerdócio universal do crente implica em relacionamentos intencionais, intencionalidade nos relacionamentos. E qual é a intenção? A intenção é ganhar a pessoa para Jesus, a intenção é exercer o meu sacerdócio. E as pessoas têm dificuldade com isso, e eu compreendo perfeitamente. Ontem nós tivemos aqui um momento onde nós avaliamos ali, fizemos um teste de personalidade, simples ali, foi rápido, mas para entendermos um pouquinho o nosso jeito. Cada um tem um jeito de ser, uns são mais tímidos, mais contidos, e para essas pessoas é muito difícil, e palavras como essa, intencionalidade dos relacionamentos para ganhar a pessoa para Jesus, você precisa falar, você precisa agir, mas pastor, eu sou tímido, mas pastor, eu não consigo. Uma coisa que eu poderia dizer para você, é que eu sou assim, então acho que eu posso falar com propriedade, eu sou assim, eu sou tímido demais da conta, e eu sei que talvez seja pode parecer para você assim: o pastor está falando isso aí só para tentar convencer a gente ali na frente, está com um microfone na frente de um monte de gente, sendo transmitido pela internet. Queridos, para eu chegar até aqui, foi uma longa caminhada que eu comecei, ainda tenho muito, eu não sei se os irmãos já perceberam, eu acho que sim, que me falam às vezes, qualquer coisinha que acontece eu fico tudo vermelho, já viram isso? Eu fico, acho que já devo estar ficando aqui agora. Pensa num homem tímido, sou eu. A minha personalidade é assim, eu tenho muita dificuldade para chegar nas pessoas. Eu me lembro que há alguns anos atrás nós tivemos um congresso da Ordem dos Pastores que aconteceu em Araguaína, e nós estávamos ali junto com um pastor que foi trazido para ser o preletor, e para falar sobre evangelismo, e ele é um evangelista nato, e a gente estava junto com ele, a gente foi almoçar com ele, e eu saí de lá envergonhado demais,
O homem, quem parava do lado dele, o homem falava de Jesus, e falava com uma facilidade, com uma tranquilidade, que impactava a vida das pessoas. Nós sentamos ali para comer num restaurante, 3 garçons que passaram por ali, os 3 foram evangelizados na mesa. E você percebia que isso não era ele não estava ali para mostrar, ele era assim. Teve um momento que nós saímos e a gente foi abastecer o carro, a gente estava junto no mesmo carro, parou o frentista, ele desceu o vidro e falou para o frentista de Jesus. Uma facilidade tremenda. E eu fiquei, na verdade, envergonhado. Eu falei, Jesus, eu não consigo fazer isso, né? Que vergonha, eu não sou nada, eu não sou evangelista assim, não consigo. Porque não sou mesmo, eu sou tímido. E você não precisa deixar de ser quem você é, de ter as suas características para falar de Jesus e para evangelizar. E eu estou dizendo isso para você porque eu tive que entender isso. Eu tive que aprender com isso. Eu tive que lidar com isso. Na verdade, eu lido com isso. Eu ainda lido com isso. Eu ainda, às vezes, preciso lutar contra isso, principalmente porque o meu papel como pastor, às vezes, exige isso, esse desprendimento. Então, eu sei, queridos, não é fácil. Não é fácil. O que nós não podemos é esconder. Eu não posso me esconder atrás dessa desculpa da minha personalidade. Porque a gente faz isso. E talvez se você for uma pessoa mais assim, fácil de falar com as pessoas, você não está sabendo o que eu estou dizendo, mas eu que sou tímido, eu sei. A gente se esconde atrás disso. E a gente arruma desculpas. Não, esse negócio é para o evangelista, é para aquele pastor lá que tem facilidade de fazer isso. Esse negócio é para... Uma coisa importante, meus irmãos, é que a ordem de Jesus, em Mateus 28, e aí é que a gente já começa a entender algumas coisas, à medida com que você vai vivendo a sua vida e andando pelo mundo, porque o verbo que está no imperativo lá não é ide, isso foi usado numa tradução, mas o imperativo está em fazer discípulos. Fazer discípulos é a mesma coisa que falar de Jesus? Não é a mesma coisa. Elas estão ligadas, caminham juntas. Mas o propósito de Deus é que nós sejamos multiplicadores de discípulos através da nossa vida. E discipulado exige relacionamento, vida na vida. Porque uma igreja que prega o evangelho de Jesus e apresenta Jesus, e as pessoas se convertem e são salvas se a conversão é sincera. Esse é uma pequena parte do processo. Quando nós olhamos para as Escrituras, e talvez a gente possa até mostrar isso numa mensagem de forma mais efetiva, nós temos na salvação um processo que nós dizemos que tem pelo menos 4 partes. A regeneração e a justificação que acontecem imediatamente, eu aceitar a Jesus Cristo, eu entendo que Cristo morreu por mim, eu me entrego a Jesus, e naquele momento eu sou regenerado, uma nova pessoa, e o sangue de Jesus Cristo me justifica. Eu não sou justo, eu continuo pecador, mas diante do Senhor, quando eu estiver lá no dia do juízo, eu vou poder dizer: eu tenho o sangue de Jesus Cristo, e Ele me justificou, isso garante a minha entrada no céu. Mas a salvação não termina aí, o processo de salvação continua na santificação, continua em aprendermos a viver com o Senhor, a entendermos o que o Senhor quer de nós, a abrirmos mão do nosso eu, a matarmos, enterrarmos esse lado pecaminoso que temos e vivemos experiências reais com o Senhor de crescimento. E esse processo de crescimento, de santificação, precisa do acompanhamento de pessoas. É lógico, quem vai santificar é o Espírito Santo, é lógico, o caminho está na palavra, é lógico, mas o projeto de Deus, o discipulado é vida na vida, isso leva tempo, isso não tem a ver com ser tímido ou não ser tímido, tem a ver com ser crente em Cristo Jesus. E tem a ver com uma outra questão: Deus nos capacita para isso, é perfeitamente possível.
E Deus faz isso do jeito que você é, através de você. O que você precisa é abrir os seus olhos, é estar disposto a matar o seu eu para servir ao Senhor inteiramente, entender o que Jesus nos pede, negar-se a si mesmo, porque a grande verdade é que nós priorizamos outras coisas, queremos estar no controle de todas as coisas, e não deixamos Jesus no completo controle. Nós não podemos nos esconder, nós fomos chamados pelo Senhor para fazer discípulos, para nos relacionarmos com as pessoas. A minha esposa me contou uma história essa semana que ela viveu na faculdade, muito interessante. E a Evelyn também é um pouco assim, as pessoas olham para ela e não acham que ela é tímida, mas ela é bastante tímida, eu sei. E ela está fazendo faculdade, terminando agora a faculdade, e num ambiente extremamente difícil e desafiador, né? Ela está ali me olhando, desafiador. E os relacionamentos na universidade são desafiadores. E uma coisa que eu tenho aprendido com a minha esposa fazendo faculdade agora, já nesta fase da vida, eu tenho orado pelos nossos jovens, porque não é fácil um jovem saindo aí da escola, do colégio, entrando na faculdade, ainda cheio de incertezas, no momento de formação da sua vida, cair naquele meio que, meus irmãos, é muito difícil, é muito difícil. Os nossos jovens precisam da nossa ajuda, da nossa oração, do nosso apoio, porque a universidade está se tornando hoje, muitas vezes, claro que existem exceções, mas um ambiente hostil para o cristianismo. E eu tenho acompanhado um pouquinho isso de perto por causa da minha esposa. E ela tem adotado uma postura, porque assim é a personalidade dela, muito tranquila. Ela é assim, ela não confronta, ela fica quietinha, ela está no canto dela, sendo quem ela é. E essa semana ela veio me contar uma coisa interessante, que uma pessoa da faculdade que ela conheceu ao longo da caminhada, que é muito diferente dela, que tem pensamentos muito diferentes do dela, que não combina com ela na sua crença, na sua religiosidade, mandou uma mensagem para ela essa semana dizendo assim: Evelyn, gosto muito de você, gosto muito do seu jeito, vamos sair para tomar um café? Olha que coisa. E a Evelyn chegou para mim: amor, olha aqui, Deus vai te colocar as possibilidades e as oportunidades, Deus vai colocar diante de você. Porque a iniciativa não é você sair loucamente pela rua com um megafone dizendo Jesus Cristo salva e ser taxado como louco. Entenda o que eu estou dizendo para você. Mas você precisa viver a vida atento, você não é um agente secreto. Os relacionamentos à sua volta vão permitir você falar de Jesus. E aí não se esconda, tá? Não é assim, não, a pessoa vai ver Jesus em mim por causa do meu jeito de ser. Sim, vai ver, esse é o pontapé inicial. Mas você vai fazer amizade com a pessoa vai conversar com você. E quando conversar com você, meu querido, peça a Deus, porque o poder é do Espírito Santo. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Atos capítulo 1, versículo 8. Queridos, nós somos crentes em Cristo Jesus, e o Espírito Santo de Deus habita a minha vida, e isso significa o poder do Espírito Santo para ser testemunha. Eu sou tímido, eu não consigo. Não importa você, não é sobre você. Você não consegue mesmo, mas o Espírito de Deus, que tem todo o poder, está em você. O que você precisa é matar o seu eu, é viver para Jesus, é se entregar completamente na sua caminhada com Cristo, no processo de santificação. É não ser um crente que, regenerado e justificado, senta no banco da igreja e se acomoda e acha que está tudo certo. Não está certo. Esse não é o projeto de Deus para nós, meus irmãos. Fomos chamados para falar de Jesus, porque somos sacerdotes reais do Rei Jesus.
O apóstolo Paulo, quando escreve aos Gálatas, capítulo 2, verso 20, diz: fui crucificado com Cristo, eu morri com Cristo, isso é para mim e para você. Assim diz o apóstolo Paulo: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora eu vivo no corpo, eu vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Nós deixamos de pregar o Evangelho muitas vezes não é porque nós somos tímidos, não é porque nós não conseguimos, é que nos falta ser cheios do Espírito Santo, nos falta morrer, nos falta sermos crucificados na nossa carnalidade, no nosso eu, e deixarmos Cristo e o poder dele e o Espírito Santo falar através de nós. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Filipenses, capítulo 1, verso 20 e 21, ele diz assim: aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado, pelo contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. E tem muita gente que olha para esse texto e fala assim: esse homem era doido. Ele não era doido, ele era cheio do Espírito Santo, ele era um homem regenerado, ele era um homem justificado, e ele era um homem que buscava santificação, viver para Cristo, entender que a vida dele era para agradar a Cristo, e portanto ele tinha plena confiança em tudo no Senhor. Aliás, quando escreve esta carta, essas palavras, ele está preso. E nesta mesma carta, um pouquinho adiante, o texto que a Priscila citou para nós, ele diz para esta igreja: sejam alegres. Eu repito, irmãos, fiquem alegres. Ele diz nesta mesma carta: irmãos, não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em todas as coisas coloque diante do Senhor a sua súplica, a sua oração, para que a paz que excede todo o entendimento inunde o coração de vocês. É isso, queridos, é essa vida, essa intimidade com o Senhor, porque não importa a circunstância, não importa o tamanho da perseguição. Agora, nós não conseguimos sem matar o nosso eu, nós não conseguimos. Precisamos entender o que Cristo nos pede. Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a vida por minha causa, este a salvará. Queridos, isso é muito sério. Nós estamos falando de coisas práticas na nossa vida, relacionamentos que transformam. Deus nos deu o DNA do relacionamento. Deus, no seu plano e no seu projeto, nos fez sacerdotes. E isto é privilégio. E Ele nos criou do jeito que nós somos, uns mais tímidos, outros mais... Queridos, Ele nos criou assim, nós somos feitos pelo Senhor assim, e do jeito que nós somos, Ele capacita, Ele derrama o poder do Espírito Santo, porque não é sobre nós, é Ele, é Ele. Quando nós olhamos para o Evangelho de João, capítulo 12, versos 24 a 26, olha o que diz esse texto, olha o que Jesus ensina aos seus discípulos e nos ensina. João 12, 24 e 26, digo-lhes verdadeiramente que, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto. Aquele que ama a sua vida a perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo a conservará para a vida eterna. Quem me serve precisa seguir-me, e onde eu estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. A semente, e Jesus usa esse exemplo prático, jogada na terra, para ela se tornar uma árvore e frutificar, ela morre, ela deixa de ser semente. E Ele está nos ensinando que isso é necessário acontecer conosco.
Nós precisamos morrer para esta vida, para que nós possamos dar fruto. E se o fruto vem através dos relacionamentos, ele vai vir quando nós morrermos, colocarmos a nossa vida totalmente diante do Senhor. E meus irmãos, é dele que vem o poder. Eu já disse, Atos 1:8 fala sobre isso. Ele é a videira e nós somos os ramos. Estou lendo textos conhecidos da palavra de Deus. Estou lendo muitos textos para você. Aliás, tenho trazido mensagens para você, procurado ler muitos textos, mostrar a Bíblia para você perceber que nós estamos falando sobre fundamentos, coisas essenciais e ditas na Bíblia toda, de muitas formas, de muitas maneiras. Isso é básico no nosso relacionamento com Deus. Esse texto lindo da palavra de Deus, no mesmo Evangelho de João, capítulo 15, 3 capítulos adiante, Jesus diz assim a partir do verso 4: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Querido, se você não dá fruto, é porque você não está ligado à videira. Porque o alimento, a força, o poder tem relação com Atos 1:8. Vem da videira, é dele, a capacidade vem da videira, e nós ligados nessa videira frutificamos. E por que às vezes não frutificamos? Porque nós não queremos estar ligados à videira, queremos controlar a nossa vida, queremos dirigir a nossa vida e queremos nos relacionar com Deus apenas para usufruir das bênçãos, do momento, da comunhão, da igreja. Não, eu fui alcançado para ser sacerdote, eu fui salvo para fazer parte do projeto de Deus, para salvar a todos. Queridos, a grande comissão é possível, é um projeto lindo, maravilhoso e perfeito de Deus, e nós temos o privilégio de participar disso. O texto continua no versículo 5 dizendo: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. São coisas óbvias no texto. Se estamos ligados na videira, nós vamos frutificar. Não tem como. Se alguém não permanecer em mim, diz Jesus, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. E o que fazem os discípulos de Jesus, fazem outros discípulos. Seremos discípulos ligados à videira, seremos discípulos alicerçados em Cristo Jesus, matando este eu, vivendo para Cristo e alicerçados no Senhor e ligados a esta videira, vamos frutificar porque somos discípulos. E os discípulos receberam uma ordem, indo por todo o mundo, fazei outros discípulos. Relacionamentos que transformam. E eu quero encerrar este raciocínio, porque a gente poderia falar muitas coisas sobre isso, mas eu quero encerrar falando de uma coisa prática. E o que nós precisamos matar é o pecado. Isso tem nome, falamos ontem com o Juan um pouco sobre isso. E às vezes até nos escondemos atrás da nossa personalidade para fazermos alguma coisa, para agirmos de alguma forma, para vivermos algumas situações que são pecado. E a gente fala, não, eu sou assim mesmo. Não, assim mesmo não, é pecado. E Paulo, quando escreve aos Gálatas, capítulo 5, a partir do verso 16, também um texto conhecido. Querido, veja a importância disso. Paulo diz assim: por isso eu digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Porque a carne deseja o que é contrário ao Espírito,
e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne, elas são manifestas. Queridos, imoralidade sexual, impureza, libertinagem. Meus irmãos, me arrepio quando leio esse texto. Posso falar uma coisa difícil para você? Está cheio disso aqui dentro da igreja. Eu lido com essas situações aqui como pastor muito mais do que eu gostaria. E quando situações relacionadas a isso, de pecados dessa natureza, chegam a mim, é porque a bomba já explodiu. É porque o negócio já chegou num ponto que estourou. Pá! Mas antes disso estava sendo cultivado por anos no coração de muitos crentes. Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio. Às vezes a gente destaca essas palavras, né? Idolatria. Eu não sou idólatra, pastor, eu não sou feiticeiro. Mas não é só isso, ó, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Queridos, essas coisas tem dentro da igreja e não podia ter, não pode ter, está errado, é pecado. E pecado a gente pede perdão e Deus perdoa e a gente deixa de pecar. A gente aprende, a gente caminha para Cristo, a gente olha para Cristo. Morrer diariamente para Jesus e olhar para Cristo. E depois eles querem desfrutar às vezes. Minha vida não vai bem, não sei o quê. Queridos, Paulo continua dizendo: eu os advirto como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Existem princípios, existe um jeito de ser, e hoje está sendo meio assustador, porque tem um evangelho meio maluco sendo pregado aí, que isso aí meu Deus, dá para dar um jeitinho de viver, de incorporar essas coisas, porque Deus é amor. Tenha santa paciência. Rasga a Bíblia então e só separa os versículos que você gosta de ler sobre o amor de Deus. A Bíblia é um todo, é um livro único. São 66 livros inspirados pelo Senhor por mais de 40 autores, escrito num período de mais de 1.500 anos, mas que contam uma história única. Como isso é perfeito, como isso é possível? É possível porque Deus inspirou, porque é a palavra de Deus, porque é a orientação de Deus para nós. E todo o livro, todo o ensinamento precisa ser entendido. E a palavra é clara: essas coisas são pecado. O fruto do Espírito, diz o apóstolo Paulo, é o oposto disso: é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Eu já preguei uma mensagem aqui, falei um pouquinho sobre isso, porque às vezes a gente encontra pessoas que falam isso em relação a esses frutos do Espírito. Não esquece que isso é fruto do Espírito. Eu não tenho muita paciência mesmo, porque eu não sou paciente. E daí que você não é paciente? O Espírito de Deus que habita você dá paciência para você, porque não é sobre você, é sobre o Espírito que habita você. E se você é uma pessoa impaciente, se você não tem domínio próprio, falta em você o Espírito Santo. Porque se eu sou cheio do Espírito Santo, eu tenho essas características. Não são frutos, são gominhos de uma fruta só. Eu não escolho uma coisa ou outra, são características de quem tem o Espírito Santo. De onde vem esse entendimento maluco de que eu posso olhar para essas características e escolher? Eu tenho amor, mas paz eu não tenho muita. É porque nós não temos mesmo, nós não conseguimos mesmo. Eu não consigo também, eu não sou diferente de você.
mas é o Espírito de Deus que habita a minha vida, que me capacita para ser assim, para experimentar isso. E aí o apóstolo Paulo continua dizendo: os que pertencem a Cristo Jesus, olha aqui, queridos, versículo 24, crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Queridos, está na hora de crucificar a sua carne, deixar para trás o seu eu e permitir que Deus seja de fato quem dirige e coordena, orienta a sua vida. Porque nós fomos chamados para fazer discípulos e não vamos conseguir fazer isso se nós não somos discípulos de Jesus verdadeiros. A formação de um discípulo, o título do livro é bem interessante. O desafio que está diante de nós, da nossa igreja, é formarmos discípulos. Quando nós começamos a trabalhar com o Envisionar, foi muito interessante. Eu disse isso aos irmãos. Hoje a gente tem nesse meio evangélico um monte de ferramentas, e algumas são muito boas mesmo, para ajudar as igrejas a se organizarem e tudo mais, e criarem estratégias para crescer, né? E eu até nem critico, algumas são realmente muito boas. E o Envisionar não é isso, né? Eu já disse para os irmãos, é diferente, é conhecer a igreja, saber quem somos e nos ajudar a construir algo que nós queremos. E junto com isso vem o aspecto que eles trouxeram para nós de desafio. E eu achei muito legal, e eu não esperava por isso. E isso me surpreendeu de forma muito positiva. Porque nós vamos fazer um planejamento com a nossa igreja, nós vamos sonhar com o futuro, nós estamos fazendo uma pesquisa para ouvir você, para entender quem você é, para saber o que você pensa. Estamos fazendo, vou falar sobre essa pesquisa daqui a pouco. Isso tudo para construir um planejamento, e nós precisamos disso, isso é importante, faz parte de quem nós somos. Porque nós queremos crescer, porque nós queremos pregar o Evangelho, porque nós queremos ver as coisas acontecerem, e nós queremos. Aí chegou o Juan ontem e falou: calma, para tudo, começa com você, com a sua vida. Você precisa matar o seu eu, você precisa olhar para dentro de você. E ele disse para a liderança: onde você é líder dessa igreja, começa com você ser um discípulo de Jesus. Se você não for um discípulo, se você não estiver cheio do Espírito Santo, se você não for uma pessoa completamente dedicada ao Senhor, projeto nenhum, plano nenhum, estratégia nenhum vai fazer você alcançar o alvo. Porque aí nós corremos o risco de nos tornarmos uma instituição muito grande, muito bonita. Mas a igreja de Jesus não é uma instituição, é o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo é formado por discípulos de Jesus. Somos discípulos de Jesus? É a pergunta que eu faço a você. Porque um discípulo precisa matar o seu eu. Porque um discípulo precisa negar-se a si mesmo, tomar a cruz de Cristo diariamente e seguir a Jesus. E esse é o desafio que está diante de nós. E eu disse para os líderes ontem, a começar em mim, pastor. Nós encerramos a nossa reunião ontem e eu disse isso, eu não tenho vergonha de dizer. Juan nos falou assim muito sobre: você já discipulou alguém, já caminhou com alguém? Eu nunca fiz isso, eu não aprendi a fazer esse negócio não. Estou dentro da igreja, sou pastor, sei como as coisas funcionam. E eu não estou desvalorizando a igreja de Cristo, nem o meu trabalho, nem o seu. Mas nós precisamos acordar para a realidade de mundo que nós estamos vivendo, porque nós estamos brigando por causa de política, brigando por causa de um monte de coisa, discutindo um monte de coisa. Um quer uma coisa, outro quer outra coisa, um pensa de um jeito, outro pensa de outro jeito. Não, mata o seu eu, o seu desejo. Vamos alinhar o nosso pensamento ao pensamento de Cristo, vamos ser discípulos de Jesus. O que nós precisamos é ser discípulos de Jesus. E queridos, nós estamos nesse caminho, eu louvo a Deus por isso, e precisamos continuar orando e colocando a nossa vida diante de Deus. E eu sou grato ao Senhor porque tenho visto de forma prática algumas coisas acontecendo que mostram isso para a gente. E isso é muito bom. Mas o inimigo não está feliz com isso, ele quer se levantar e ele vai soltar as setas dele. E se você não estiver forte, fortalecido no Senhor, você vai sofrer. Fortaleça-se no Senhor.
Essa construção aqui, para mim, tem sido um exemplo bacana disso, né? Nosso jeito de ser igreja batista, e nós não vamos perder esse jeito de ser, eu amo isso, né? Somos democráticos, conversamos, pensamos, né? Isso é o nosso jeito de ser, é a essência de quem somos como batista. Mas isso também às vezes traz alguns problemas para nós. Quando uma igreja batista quer fazer uma reforma, alguma coisa, a gente dá muita briga, por causa da cor da tinta, por causa do modelo do não sei o que, você vai pôr não sei o que, porque um quer uma coisa, né? Aí tem as assembleias, o povo briga, não sei o que, vira aquela confusão. E eu fui criado na igreja, eu sei como é que é esse negócio. Eu disse para os irmãos, eu estou dando esse exemplo prático aqui, nem estava programado, mas eu lembrei, olha que bagunça que está aqui. Nós começamos isso com uma reforma que foi necessária estrutural aqui atrás, não foi uma reforma estética. E aí o negócio foi vindo e foi caminhando, e precisa disso, e precisa de rampa para os bombeiros, e tem que fazer a rampa, e tem que... E a coisa foi chegando, e foi chegando. E eu estou vivendo aqui a semana no gabinete, aqui, não estou nem pensando nesse negócio de reforma, eu quero cuidar de outras coisas. E aí eu tenho dito para as pessoas, né, que têm caminhado comigo, aí o Pablo, que tem ajudado na administração, né, tem sido bênção para nós, o Tiago. Não, gente, não quero mexer com esse negócio de construção agora, não quero mexer, por quê? Porque esse negócio dá dor de cabeça demais, vai ter um monte de irmão que vai pensar uma coisa, um quer uma coisa, um quer outra, e não sei o quê, e eu não quero lidar com isso agora, a igreja está bem, a igreja está crescendo, nós precisamos fazer discípulos, nós precisamos voltar a nossa mente para isso. E o negócio foi vindo e foi me assustando. Aí de repente chegou aqui dentro. Eu falei, meu Deus, agora vai vir a confusão. Aí nós vamos perder o foco, vai todo mundo brigar, não sei o que. Glória a Deus, queridos, ninguém falou nada, tá todo mundo tranquilo. Que bom, que legal, entendeu? Eu disse até para a liderança da igreja sobre isso, quando nós falamos dessa reforma aqui na frente. Irmãos, desafiei a liderança, façam como eu estou fazendo. Eu não estou nem ligando para isso, nem eu sei direito como esse negócio vai ficar. Tem arquiteto, tem engenheiro na igreja, tem gente que sabe cuidar desse negócio, fizeram um projeto, lá a gente olhou, tá bonito, legal, faz isso aí, porque nós estamos cuidando de gente, nós estamos atrás de gente, o nosso negócio é gente, e é isso que a gente tem que fazer. E eu fico feliz, estou feliz, porque eu tenho visto que a igreja está focada nisso. Vamos continuar assim, vamos olhar para Jesus, o autor e consumador, Cristo, o nosso Senhor. E para sermos discípulos, precisamos negar a nós mesmos, tomarmos a cruz de Cristo diariamente e seguirmos a Jesus. Que Deus nos ajude, porque é através dos relacionamentos de discípulos de Jesus que nós poderemos transformar a realidade ao nosso redor. Abra o seu olho, meu irmão e minha irmã, para as oportunidades ao seu lado. Abra o seu olho, as pessoas que Deus coloca. O campo missionário, ele está bem pertinho de você, bem pertinho. Uma pessoa só é campo missionário suficiente. Falei sobre isso na semana passada de manhã. Nos envolvemos com missões na África, na Europa, a junta de missões nacionais, mundiais, bênção. Aliás, vamos começar daqui a pouquinho a campanha de missões mundiais. O nosso DNA como igreja é bênção, mas tem missões do seu ladinho, no seu trabalho, na sua faculdade, tem missões na sua família, tem missões na sua casa. Discipule o seu filho, pai e mãe. Eu nem vou tocar nesse assunto agora, senão a gente vai demorar muito, está ficando tarde. Deixe isso para um outro dia, mas pense, discipule o seu filho. Você precisa discipular o seu filho. Isso é bem sério, importante. Vamos orar? Feche seus olhos. Vamos falar com Deus nesse momento. Eu queria que você pensasse bastante sobre o que nós refletimos juntos na palavra de Deus. E nesse momento quero dar a oportunidade para você fazer uma reflexão da sua vida. O que é que você tem dentro de você, no seu eu, aí das suas vontades, dos seus desejos, que tem atrapalhado o seu caminhar com Cristo? Eu creio no Espírito Santo de Deus que fala ao coração e que mostra aquilo que precisa ser mudado. E eu creio que nesse momento, no nome de Jesus, Ele está falando com você. E Deus está nos dando a oportunidade, como igreja de Jesus neste lugar hoje, matarmos algumas coisas dentro de nós. Alguns sentimentos, algumas ações, alguns pensamentos. O que é que você reconhece? O que é que você precisa mudar, meu irmão, minha irmã?
Quem está conduzindo de fato a sua vida? É você ou você tem permitido a direção de Deus? Responda essa pergunta com sinceridade. Você vai para casa daqui a pouco, o culto vai terminar daqui a pouco. Quem dirige a sua semana? Quem controla a sua boca, a sua língua, o que sai da sua boca? Quem controla os seus pensamentos? Quem controla os seus sentimentos? Quem dirige isso? Pai bondoso, Deus de graça e misericórdia, Deus, precisamos do Senhor. Venha, Deus, sobre nós, o teu povo neste lugar, povo pecador, imperfeito. Diante do Senhor, de um Deus imortal, perfeito, invisível, mas real. E diante do Senhor, Deus, nós nos rendemos neste momento e pedimos, Pai, perdão. Perdoa, Deus, as nossas faltas, os nossos pecados. Perdoa, Deus, as transgressões que atrapalham a nossa vida, que não deixa a gente enxergar e entender a boa, perfeita e agradável vontade Tua para nós. Purifica os nossos corações. Manifesta, Deus, a Tua graça e misericórdia sobre o Teu povo. Ajuda-nos, Deus, a sermos igreja de discípulos do Senhor neste lugar. Discípulos verdadeiros que vivem para o Senhor, que entendem a missão e o privilégio desta missão, que exercem o sacerdócio universal que cada crente tem. Deus, obrigado pelo privilégio de poder fazer parte deste projeto do Senhor. Me ajude, Deus, como pastor nesta igreja, Deus, a ser o exemplo. Me ajude, Deus, a como pastor neste lugar, Pai, a ter total capacidade e condição, Deus, de ser aquilo que o Senhor quer que todos nós sejamos. Essa responsabilidade é grande e é minha, Senhor. Me ajude, Deus, porque o Senhor sabe dos meus defeitos. O Senhor sabe e conhece cada um dos meus pecados. E eu peço perdão, Deus, nesse momento por eles. Me ajude, Deus, não deixe que eu não olhe para o Senhor, Pai, mas olhe para o meu desejo, para a minha carne, para as coisas contra as quais eu preciso lutar a cada dia. Me fortaleça, Pai. Deus, da mesma forma, o meu irmão e minha irmã neste lugar, para que eles, Pai, cheios do Teu Santo Espírito, nós, cheios do Teu Santo Espírito, possamos, Deus, viver num lugar, numa igreja de discípulos de Jesus. Perdoa, Deus, as nossas falhas. Pai, que os relacionamentos que possam, porventura, estar quebrados neste lugar, eu não conheço, eu não sei, mas o Senhor sabe. Deus, dê oportunidade real e prática de pedido de perdão, de restauração. Derrame, Deus, sobre nós, o Teu povo neste lugar, a paciência, a longanimidade, o domínio próprio. Deus, derrama sobre nós mais do Senhor, do Teu Santo Espírito, para que, Deus, possamos todo dia, Deus, sermos melhores do que fomos ontem, porque olhamos para Cristo e Ele é o nosso alvo e para lá nós caminhamos. Obrigado, Deus, por tudo que nós temos vivido neste lugar e continue nos abençoando. No nome santo de Jesus. Amém, 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 meu irmão, minha irmã, que Deus abençoe a sua vida.